A deputada federal Carla Zambelli afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter se pronunciado mais cedo depois do resultado das eleições de 2022. Para a congressista, Bolsonaro devia ter organizado a oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela afirmou em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, aspas, discordo da maneira como ele, Bolsonaro, levou aquele tempo todo para falar depois da eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente, ele tinha 28 anos de Câmara, fechou aspas. Zambelli afirma ainda que o ex-presidente já deveria ter voltado dos Estados Unidos, aspas novamente. Passar um tempo fora para pensar no que vai fazer é legítimo, mas concordo que ele deveria estar aqui para liderar a oposição. A gente teria mais condições, capacidade e força, fechou aspas. Sobre a possibilidade de o ex-presidente ser preso, Zambelli diz que acredita que ela exista e que Bolsonaro deve ter mais informações sobre o tema e que por isso está nos Estados Unidos. Temos que ser compreensivos com ele, finalizou a deputada Carla Zambelli. Vamos a Brasília. José Maria Trindade, a sua análise, Zé, sobre essas declarações da deputada, com casa cheia por aqui, agora já na companhia de quem está nos acompanhando na TV e no rádio, Zé? Pois é, o tempo de acomodação partidária, né, Vitor? Mais uma vez, muito boa noite, Vitor, meu caro Vitor, boa noite, Ponte, boa noite, Alan, e boa noite, Pavinato. Uma boa noite especial a você que nos acompanha sempre aqui nos Pingos nos Is. Olha, Vitor, nós estamos vivendo um momento de acomodação partidária. O PL está passando ali por um refinamento. Existem deputados que foram eleitos fora do grupo do presidente Jair Bolsonaro, né? Não na esteira do Bolsonaro, que são os do PL Raiz. Esses, segundo eu vi de dirigentes do PL, né? Eles podem se aproximar do governo. Isso porque todos entendem que alguns deputados do PL lidam com prefeituras e, portanto, terão que lidar com os governos estaduais e federal. Mas esse grupo da Zambelli, da deputada Carla Zambelli, ele é um grupo ali muito fiel ao presidente Jair Bolsonaro. Já me disseram ali no clã Bolsonaro de que quem se afasta desse grupo do presidente, sendo eleito por ele, fica no limbo, né? E aí citam, evidentemente, Joyce Hasselmann e outros que foram eleitos ali e que se deram mal quando se afastaram do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Carla Zambelli é uma aliada do ex-presidente Bolsonaro de primeira hora, de primeira linha. Mas eu tenho ouvido ali de pessoas próximas ao presidente, né, palavras não tão mais carinhosas com a Carla Zambelli, dizendo que ela é muito afoita, de que ela acaba prejudicando a imagem do grupo e dizendo que aquela história dela com o revólver na mão em São Paulo foi um dos pontos fortes que atrapalhou a eleição do presidente Jair Bolsonaro. Então, a gente já sabe que existe ali uma fratura pelo tom e como os aliados próximos do ex-presidente, bem próximos, falam de Carla Zambelli. Agora, é preciso entender que a fala dela, o contexto da fala dela não é exatamente de ruptura. Ela falava sobre a possibilidade de inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. E é aí que ela fala de outras possibilidades, dizendo que a direita tem que ter uma nova opção, mas ela cita filhos do próprio ex-presidente e a mulher dele, Michele Bolsonaro, ou seja, não se afasta totalmente e falando na possibilidade de uma inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Agora, sobre o afastamento do presidente, ainda presidente da República, isso pegou mal até entre pessoas próximas a ele, ex-ministros importantes dele, me falam que ali nos dias finais tentavam falar com ele e não conseguia, que tentavam orientação e não sabiam e que ficava difícil uma liderança tão ausente porque os liderados começam a se dispersar ou tomar iniciativa própria e que eles próprios não sabiam como lidar com as pessoas que estavam em frente às instalações militares, porque o presidente não falava saiam e nem fiquem, né? E ali eu ouvia de ministros falando, olha, um líder tem que indicar um caminho. Então, essa fratura no PL já existe. E existem outros partidos políticos que estão assim, nessa reacomodação. Eu tenho uma história aqui para contar, por exemplo, sobre o PTB. A prisão de Roberto Jefferson jogou uma pá de cal num dos mais tradicionais partidos políticos do país, o PTB,
que foi criado lá por inspiração de Getúlio Vargas, herdeiro do trabalhismo no Brasil, é o responsável ali direto pela lei trabalhista, né? A formação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a lei que regulamenta todo o trabalhismo no Brasil. E passaram pelo PTB pessoas importantes, um grande trabalho desde 79, quando foi refundado, né? Já foi um partido que trabalhou muito na Constituinte e que teve 52 deputados na última eleição e que agora elegeu um. Pois bem, o PTB, senhores, acabou. Um grupo dominou o PTB com a prisão de Roberto Jefferson, os urubus tomaram conta e fizeram uma junção com o Patriota, que tem 2, e criaram um novo partido que se chama Mais Brasil. E há uma guerra interna no PTB, uma guerra ali fraticida. Todos os diretórios regionais, inclusive o da Bahia, foram extintos. Então, tem uma guerra no PTB. E a luta é pela chave do cofre, a Fundação Ivete Vargas, que é o cabide de emprego do PTB, da Lojinha. E outros partidos também estão nessa acomodação partidária. É o tempo, né? O início de uma legislatura para ver o que sobra daqui a 4 anos. Você, o que achou dessas falas da deputada Carla Zambelli? Vinícius Poit, diga lá, Poit. Bom, o Zé já deu uma baita introdução, gente, mas ela foi pragmática. Eu vou analisar tecnicamente o fato aqui. Ela foi pragmática. Se elegeu na esteira do presidente Bolsonaro na primeira eleição. Nessa eleição, grudou. Não foi suficiente para o presidente, mas para ela foi mais do que suficiente. E agora ela está sendo pragmática. Está preocupada com ela. Porque, logicamente, né, o STF, e ela também tem problema para resolver ali com a justiça. Então, para ela é melhor aliviar. E aí o presidente vai sendo largado de lado novamente. Não estou defendendo nem ela, nem o presidente, eu estou analisando friamente o fato. E aí é aquela política de ocasião, é aquela política conforme a banda toca. É o que eu sempre falei, hoje aqui na cadeira aqui do Pingos dos Is, com o chapéu de empreendedor, gente, de cidadão, né? Já estive no chapéu do político, princípios e valores são inegociáveis. Você não pode mudar a forma de você agir conforme as coisas a seu redor mudam, né? Princípio é aquilo que pode mudar tudo ao seu redor, mas você mantém. Não pode ter um herói, um salvador da pátria, e sim ideias e valores, porque aí você sempre vai ser, é chamado coerência com o que você prometeu. E aí a gente vê uma política de pragmatismo, uma política de ocasião, preocupado, obviamente, com ela e com o mandato dela. Não sei se isso tem resultado a longo prazo, quer dizer, tenho certeza que não tem, porque as pessoas enxergam. E aí termino com uma frase que eu escutei curiosamente vendo um seriado aí esses dias, ontem ou anteontem, né? Que o cara fala assim, ó, cuidado em quem você confia, porque é essa pessoa que vai te trair, concorda? Se você não confiou, a pessoa... que a frase que você fosse falar era não contavam com a minha astúcia. Não contavam com a minha astúcia, essa é boa, para quem é antigo sabe, né, de qual que é esse seriado da astúcia aí. Mas mexicano. Cuidado em quem você confia. O Bolsonaro confiou na Joyce, confiou no Frota, confiou na Zambelli e por aí vai, né? Porque são essas pessoas que vão te trair. Você agora, Alan Gani, diga lá, Alan. Zé, boa noite novamente aí a todo mundo, né, que chegou pela televisão. Foi uma entrevista onde ela tenta fazer um meia-culpa ali e tentar prestar contas à justiça, não sofrer nenhum tipo de processo, eventualmente prisão. Ela até menciona isso na própria entrevista. Agora, a Carla Zambelli, eu vejo que durante a campanha, e ela até admite isso durante a entrevista também, que aquele episódio da arma acabou prejudicando, eu não sei dizer até que ponto, se o Bolsonaro teria ganhado as eleições ou não, provavelmente não, mas que prejudicou aquele episódio que ela saca uma arma no meio da rua, né? Ao invés dela explorar de maneira inteligente aquele episódio, explorar politicamente, se vitimizar e mostrar quem estava sendo violento, quem estava agredindo era uma mulher, eram exatamente os petistas, ela saca uma arma na rua. Inclusive, eu cheguei a morar naquela rua exatamente onde aconteceu
o caso. E era justamente numa semana onde o Bolsonaro vinha numa crescente, né? Tinha uma expectativa muito grande de que ele ganharia as eleições e aquilo reforçou, junto com o episódio do Roberto Jefferson também, que, né, recebeu a Polícia Federal com granadas, reforçou todo aquele episódio, a narrativa, de atos antidemocráticos, de que os bolsonaristas são antidemocráticos, etc. e tal, e com figuras emblemáticas. Isso, né, não é que foi um caso isolado ali de uma pessoa que não era conhecida. Então, acho que isso, de alguma maneira, prejudicou, sim, a eleição do Bolsonaro, né? Em relação ao silêncio do Bolsonaro, eu vou pegar aqui emprestado uma frase do nosso querido Mota. Eu acho que é difícil a gente julgar, né, o que o Bolsonaro passou, né, diante, enfim, mídia contra, Supremo contra, TSE contra, enfim, todo mundo contra o Bolsonaro. É muito difícil você ter governado praticamente sozinho. Eu acho que era um momento ali que tudo poderia ser usado contra ele. Então ele simplesmente saiu de cena. Não sei qual seria o timing ideal para ele se pronunciar ou não, né? Mas eu não estou na pele do Bolsonaro, não passei pelo que o Bolsonaro passou. De qualquer modo, eu acredito que esses movimentos em frente aos quartéis, eles ocorreram de maneira orgânica, no entanto, muito político, e aí não é o Bolsonaro não, mas muito político explorou a situação, ficou dando esperança. Todo mundo aqui, eu acho que recebeu o WhatsApp falando, olha, vai ter, tem que esperar 72 horas. Eu não vem me pondo nessa. Não, recebeu. Não recebi nada, não. Não, mas eu não dava bola. Não, nem vem. Guarda pra você. Não, mas isso aí você recebe e passa. Você recebeu, não. Chega nos grupos lá. Eu sou antipático, ninguém me manda nada. E aí, assim, e virava, tá bom. E o pessoal, muito político, até a Janaína Pascoal disse isso, e eu acho muito oportuno. Ela disse o seguinte: tem muita gente alimentando essas esperanças na população de que vai acontecer alguma coisa, um milagre, e o Lula não vai subir a rampa, seja lá por qual dispositivo. Então, não vejo nem que foi o Bolsonaro, mas muitos políticos, aí sim, ligados ao Bolsonaro, exploraram essa situação politicamente porque mantinha, né, o nome dele ativo, mantinha aquilo extremamente vivo. Esse é o lado triste da história. Acho que o silêncio do Bolsonaro, ele é, em parte, descanso pelo que ele passou, em parte estratégico para não ser acusado, não inflamar ainda mais a situação. Está esperando a poeira baixar, risco de prisão, né? Deixa a temperatura baixar e ele volta. Agora, a população quer que ele seja esse líder da oposição, como queria o Aécio em 2014. Sim, o Aécio é de esquerda, mas é o que tinha, a população queria que ele fosse o líder da oposição quando ele perdeu as eleições, e ele simplesmente entrou no carro lá e desapareceu. Diferente do Bolsonaro, mas capital político ele tem para isso. Essa história do Aécio não me cheirava bem. Você lembra, entrando no carro, deu um tchau, quero agradecer São Paulo, né, pelos ótimos, né, pelos milhares de votos, principalmente São Paulo, e sumiu de cena. Só voltou à cena aí com as notícias de Lava Jato, enfim. E aí, Thiago Pavinato, quem tem razão nessa? Jair Bolsonaro, Carla Zambelli, nenhuma das alternativas? Eu posso te falar? Ambas as alternativas? Eu posso ser xingado pela audiência agora? Quem tinha razão nessa? Eu. Tempo é o senhor da razão e eu tô cansado de ter razão, meus queridos. Boa noite, Poit, Alan, Trindade, Brown, nossa audiência e meus haters. Se a Nelma tiver aí hoje, já pode, ó, porque eu tô falando que eu tive razão. Tive em quê? Sobre a Carla Zambelli. Eu sou da seguinte teoria, tá? Estupidez não leva a lugar nenhum. Estupidez nunca leva a vitória. Carla Zambelli se tornou
um bastião da direita brasileira, foi crescendo em popularidade, é uma influencer política fenomenal em número, não em qualidade, e cada vez mais ela tinha um papel de destaque, sempre com um discurso mais idiota que o outro. Aliás, um parlamentar que fala, sobre tal posicionamento, eu esperava uma orientação do presidente. Você é a parlamentar. Quem mexe na Constituição é você, quem faz lei é você, quem revisa a lei é você, quem discute lei é você. Se um parlamentar, que é aquele que faz, discute, altera, revoga as leis e a Constituição, não sabe como proceder, é a mesma coisa que eu ir operar. Eu vou fazer uma cirurgia plástica. Quem é que vai fazer a sua cirurgia plástica? Vai ser o meu coach. Você precisa saber o mínimo, que ninguém é obrigado, ninguém foi com a arma na cabeça do deputado e falou, você vai ser legislador. Sim, senhor, eu vou ser legislador para trabalhar de terça a quinta, todo o respeito, Poit, mas todo mundo sabe que é assim. Eu vou trabalhar de terça a quinta sim, vou ganhar meu salarião, vou ganhar o auxílio disso, auxílio daquilo, auxílio de mudança quando eu não preciso fazer mudança, e sim, eu vou. Ninguém é obrigado a fazer isso, as pessoas vão porque querem, e se querem, é porque tem vontade de servir ao povo, e para bem servir ao povo, tem que conhecer no mínimo as leis desse país para ser um legislador. Mas eu não sou formado em direito, assim você quer excluir muita... Não precisa, pega e lê. A lei eleitoral já proíbe o analfabeto de concorrer a esse cargo. Se você não é analfabeto, você consegue ler. Eu não precisava esperar a orientação de Jair Bolsonaro. Você não sabe ler que no Código Penal tá lá: incitar a animosidade das Forças Armadas contra qualquer um dos 3 poderes da República é crime. Você quer orientação pra quê, filha? Você não consegue ler um artigo de lei porque quer ser legisladora? Legisladora, não consegue ler um artigo de lei. Imagina votando, a maravilha que deve ser. Mas eu falava disso não é por agora, não. É de uma coisa mais anterior. Eu tenho um problema. Na minha tese de doutorado, eu defendi a questão da capacidade civil dos fanáticos. E quem é Carla Zambelli? Carla Zambelli é uma ex-militante do Fêmen, que é um movimento feminista ultra radical. Ela ia lá para a Avenida Paulista, vestida com umas roupas umas roupas assim que, se Glória Calil visse, ela infartava. Escrito na barriga: tem o direito a um parto natural. Vomitava em cima da bandeira do Brasil na Avenida Paulista no domingo para quem quisesse ver. E nessa minha tese sobre fanatismo religioso e capacidade civil, o que eu me deparei muito com as pesquisas de universidades como Texas, universidades da Inglaterra e da Alemanha, é que um fanático, quando ele deixa de seguir a sua seita, o seu pensamento, a sua religião, a sua ideologia fanática, ele passa a ser fanático no extremo oposto. E é isso que aconteceu com Carla Zambelli. Uma fanática feminista passou a ser uma fanática de direita. E ela começou a... Porque o fanático, ele não pensa, o fanático, ele age, ele cumpre ordens, é um soldado de infantaria, aquele que vai na frente de todos para levar o tiroteio primeiro, doa quem doer. Não sabe do perigo, ele vai, é um cão fiel. E foi isso que Carla Zambelli se tornou. E todas as manifestações que ela dava, eu falava: a direita vai se arrepender muito. A direita vai se arrepender muito de ter incensado uma ex-fanática feminista que se tornou uma fanática da direita para ser esse player tão importante no cenário político, especialmente com um mandato na mão. Pois bem, foi, não fez nada que prestasse, não fez nada que prestasse durante 4 anos como deputada federal, nada, foi reeleita. Espero que possa fazer alguma coisa. Mas agora ela aparece nessa entrevista da Folha. Ela critica sim o Bolsonaro. Ela publicou agora à tarde no Twitter dela: não, eu não critiquei Bolsonaro, leiam a entrevista inteira. Eu li a entrevista inteira, minha filha, mas você criticou. Não adianta você criticar e no final falar que não critica, porque você criticou ali atrás. Positivo com negativo dá negativo, mas ela não sabe o que é equação. Não sabe. E o que ela fez na véspera da eleição de Bolsonaro, pelo amor de Deus. Que cena patética. Ela achou que era quem? Malu Maderin, a justiceira, porque, pelo amor de Deus, quem é que sai com uma arma daquela sem precisar, gritando de uma maneira daquela? Cadê o equilíbrio mental que é necessário de um legislador? Não tem, não há.
Não me espanta que ela tenha criticado o Bolsonaro e agora fala, eu não critiquei. Mas criticou, depois não criticou, mas criticou. Esperar muito também que ela tenha sábias palavras numa entrevista, ainda mais para um veículo de comunicação ideologicamente envergado historicamente, todo mundo sabe disso. Bom, mas ela fez a crítica, mesmo que ela diga que não fez, ela fez. Ela disse verdades. Eu concordo com a Carla Zambelli no quesito de que o Bolsonaro de fato abandonou, ele devia ter liderado melhor os seus eleitores, porque ele é um líder. Todos aqueles que depositaram sua esperança em Bolsonaro esperavam dele uma palavra de liderança, mas não veio. Nisso ela fala a verdade. Mas assim, ela fala a verdade? Por que ela está falando a verdade? Se ela mesmo, que é uma legisladora, é uma autoridade eleita por esse povo que também esperava uma palavra dela, não fez nada, está fazendo agora por quê? Porque está com a espada da justiça no pescoço. Aí ela fica igual aquelas pessoas que saem em passeata, falam AI-5, queremos AI-5, o AI-5 vai melhorar esse país, AI-5, aí vem os meganha, levam pra delegacia, eles fazem o quê? Mãe, cadê os meus direitos, mãe? Eu tenho meus direitos. É o AI-5 aí, ó, você tem que ficar feliz. É por isso que se mostra que o fanático não é louco. O fanático se importa com a vida do outro, mas se importa mais ainda com a dele. Ele quer estragar a vida do outro, mas a dele tem um limite. Então, ela se aproveitou de toda essa situação. Agora que ela está com a espada no pescoço, ela vira e faz igual a pessoa do AI-5, que quando é presa, vem pedir direitos humanos. Não é certo. Tanto não é certo, a crítica, o conteúdo é certo, mas de quem vem não é. Porque ela foi um dos artífices dessa insanidade. E outra coisa, eu fico imaginando que ela fez isso, mesmo que ela falou o nome de familiares do Bolsonaro, parece muito oportunístico que ela fez isso justamente no momento em que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, tenha incensado a Michele Bolsonaro, a liderança feminina, podendo concorrer à presidência ou ao Senado paulista. E a Carla Zambelli é deputada federal em São Paulo, ela quer ser o quê? Senadora. Se a Michele Bolsonaro for concorrer ao Senado por estado de São Paulo, o que vai ser de Carla Zambelli? Nada! Ela vai ficar estagnada. Logo, eu não sei se isso é uma demonstração vazia de hipocrisia, ou seja, ela sabia a todo momento o que estava fazendo e agora ela mudou de barco, porque é muito ego trip pensar que ela quer ser a líder da direita como o Bolsonaro ainda é. Mas me parece mais ainda que é uma birra de mulher.